Fala, rapaziada de Caldas Futebol Raiz, fazendo mais um videozinho aqui do nosso Raiz da Bola. Para quem tá chegando agora, dá essa moral pra gente aqui, ó, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e seja raiz como eu, Rafa, Carlinhos, Thiago e Iago somos, né? Vamos lá, rapaziada, quero fazer um videozinho aqui agora, aproveitar que eu tô com um pouquinho de tempo aqui hoje. Esse tempo eu nunca tenho, né, cara? Mas hoje eu tô meio que tranquilo. Rapaz, é o seguinte, queria fazer um vídeo, cara, sobre... passou já, esse assunto já tá batido, já tá até pensando na outra edição. Mas em relação ao Mundial de Clubes, tá? Eu fiquei pensando, o Vasco ganhou ontem, né? Ganhou do Botafogo nos pênaltis. E eu falei sobre o título, né, cara? Que o título é muito importante pro Vasco, porque pode recolocar o Vasco no cenário nacional, com uma outra visão, né, de momento, de gestão, etc e tal. E assim, eu pensei muito em relação ao Mundial de Clubes, tá? Porque eu sempre comentei, né, durante o Mundial com o Rafael, com o Thiago, com o Carlos, de que o Vasco em 2000 disputou o Mundial, né? Então, o final foi o Vasco Corinthians e o Vasco perdeu na final, o Edmundo perdeu o pênalti, o Vasco ainda mais cascudo, lembra disso aí? Sabe como foi difícil, complicado. Mas de que o Botafogo, o Flamengo e o Fluminense disputando o Mundial, o Vasco não foi. Então teve muita discussão, o Vasco não foi, e é uma sacanagem, um absurdo, o Vasco tinha que estar lá, o Vasco, o único era que não foi e tal. Eu fiquei pensando, rapaziada, aí quando a gente disputou o Mundial e eles não foram, né? Pra disputar o Mundial, pra ir passar vergonha, eu acho que não é legal, né? Tanto que Botafogo, mesmo eliminado pro Palmeiras nas oitavas de final, né? Que foi um jogo parelho também, cara, sem favorito, um gol nos acréscimos do Paulinho. Flamengo, que perdeu pro Bayern de Munique nas oitavas de final. Uma parada que, porra, o time muito forte, né? E o Fluminense foi até a semifinal. Então, assim, e o Vasco ficou. Em 2000, o Vasco foi e os três ficaram. Então, assim, como o futebol, ele é cíclico, né, cara? O futebol, ele é momento, né? Tanto que, assim, o Vasco também não pode... se desesperar. Claro que a gente que torce, a gente que vai nos jogos, a gente que tá acompanhando o clube, a gente fica chateado, porque, porra, 5 rebaixamentos, ver o Flamengo sendo campeão, porra, brasileiro direto, Botafogo agora campeão brasileiro da Libertadores, Fluminense campeão da Libertadores em 23, né? E o Vasco, a quarta força do Rio, né? Cara, o que acontece? Eu tenho um pouco de idade, aí a gente viu o Vasco, né, durante, não tudo, mas boa parte. Eu vi o Vasco 97, 98, 99, 2000, né? Eu vi Edmundo, Romário, Felipe, Pedrinho, Mauro Galvão, Carlos Germano e tal. Eu vi acho que depois do Expresso da Vitória, né? Mal comparando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Um grupo campeão, um grupo técnico foi o Vasco, de 97 a 2000. Então, assim, por que eu tô fazendo esse vídeo aqui também? Eu tô falando sobre isso. Que o futebol, ele é momento, cara. Assim, claro que a gente fica chateado, eu fico com raiva, eu mando o cara pra PQP, eu discuto, eu grito, eu fico com raiva, brigo, minha filha, a gente briga, minha filha discute com a televisão e tal, mas a gente sabe que é momento, sabe? Então, assim, nada é pra sempre, sabe, Vascaíno? Então, assim, nada é tão ruim que possa piorar, tem aquele ditado, né? Porque, assim, o Vasco tá numa semifinal de Copa do Brasil, né? Nos pênaltis ou não, fechadinho ou não, jogando reativo ou não, chegou. E assim, cara, tem plenas condições de ser campeão, tá? Na minha visão. Claro que o Cruzeiro e o Corinthians o Cruzeiro, na minha visão, é o mais forte dos quatro. O Vasco é o mais fraco. Desculpa, o Cruzeiro é o mais forte, o Vasco é o mais fraco, na minha visão dos quatro. Fluminense e Corinthians estão ali, né? O Corinthians não é nada disso, tá? O Corinthians é um pouquinho melhor que o Vasco, mas digo pela torcida e pelo adversário, porque o Vasco com o Corinthians tem uma falta de sorte danada, impressionante. É freguês do Corinthians há não sei quantos anos, que 10, sei lá, 15 anos. Mas tem plenas condições. Entendeu? Então, assim, o Vasco está próximo de buscar um título da Copa do Brasil, um título que é importante para o clube, né? Um título que vale uma recolocação num cenário nacional de que não tem há muitos anos, né? Como essas notícias de SAF mentirosa, Josh Vander, etc e tal, e recolocar. Então, assim, imagina uma situação hipotética, né? É possível, tá? Mais uma vez, tá? Que o Vasco vença a Copa do Brasil, tá? Que o Vasco consiga ir para uma Copa Libertadores em 2026, né? Que venha, assim,
investimentos, né? Que esse Edmar Lopes aí, que eu acho que as contratações que ele fez de Matheus França, Robert Renan, foram ótimas. Não sei o colombiano, que eu não conheço, o Cuesta, né? Mas que o Vasco monte um time forte que vá para a Libertadores. Ganhar, não sei se vai ganhar, muito difícil. Mas disputar, voltar a um cenário sul-americano de uma outra forma, sabe? Disputando, sabe? Estão buscando um bicampeonato da Copa do Brasil, né? Buscando uma posição que não tem há muito tempo, né? Tipo, você vencer um Cruzeiro ou vencer um Corinthians numa final de Copa do Brasil. Seria interessante. Fora o dinheiro, que é uma bolada, mas de título, sabe? Então, assim, como o futebol ele é cíclico, sabe? Você não pode abandonar o teu time, você não pode achar que o mundo acabou. Fica chateado, fica puto, mas naquele dia, sabe? Depois você consome o clube, compra a camisa, acompanha as lives de canais alternativos do YouTube. Abraço pro Fábio do Tribuna, o Márcio do VMM, o Alexandre do Vascaíno, os amigos, né, que fazem lives aí. Acompanha o clube, interage com a gente, manda notícia, não deixa de ir ao estádio, compra produto oficial. Porque o futebol é assim, cara. O futebol, o time pode estar lá embaixo. O Botafogo. O Botafogo perdeu o General Severiano, para quem conhece a história, né? O Botafogo ficou sem sede durante, sei lá, quase 20 anos. Ficou 20 anos quase sem ganhar um título. Igual o Vasco está hoje, sabe? Então, e foi campeão brasileiro em 95, depois, antes, né? Ganhou o Carioca de 89 ou 90, aí ganhou o Brasileiro de 95, aí veio o Tex. Então, assim, é dinâmico. Nada é para sempre, sabe? Acho que nada na vida é para sempre, acabou tudo. Não pode abandonar, acompanha o clube, vive o clube, esteja do lado, porque tudo pode mudar de uma hora para outra, entendeu? Esse ano pode ser, o Vasco pode pegar uma Sul-Americana no Campeonato Brasileiro, que eu acho que é perfeito, entendeu? E buscar um título da Copa do Brasil, cara, que seria a volta para a Copa Libertadores. Então, seria interessante, entendeu? Acho que a gente tem tudo para recolocar o clube. E assim, eu acho que pro Vasco também tem que ser título. Ah, foi vice, pô, maravilhoso. Ah, foi vice pro Cruzeiro. Foi vice pro Corinthians, mas não, tem que parar com isso. O Vasco precisa ganhar, sabe? Ganhar um título. Acho que é bom para os jogadores, é bom para o clube, é bom para a mídia, é bom para todo mundo, porque de repente vai atrair novos investidores, a galera, pô, acho que vai estar voltando a ser Vasco, sabe? E é isso. Valeu, rapaziada, tamo junto. Um videozinho aí sobre o momento do Vasco. Eu vou tentar fazer mais vídeos aqui para expor a minha opinião aí. Se alguém quem gostar, curte. Quem não gostar, curte também, mas comenta aqui. Léo, não gostei se você falou besteira, se falou isso, falou aquilo. Dá esse feedback pra gente aí, que é importante pro nosso canal, nesse nosso eterno recomeço aí. Pra gente abrir os olhos da galera aí, dos torcedores, e tentar falar a linguagem do torcedor pro torcedor, né? Que acho que o nosso canal é esse aí, o nosso objetivo é esse aí. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Vou nessa, tchau.